Está conosco no JMV Notícias o Rubens Abitsreuter. Ele é coordenador de comunicação. Nós vamos conversar com ele, primeiramente, sobre o horário de verão, que entra em vigor à meia-noite do próximo sábado, entre 16 e 17 de outubro, para, segundo os técnicos, economizar energia. E depois, numa sequência, vamos conversar com ele sobre uma viagem que recentemente ele realizou pela Rússia. Cumprimentos, Rubens. Meu boa tarde a você, meus cumprimentos e meu agradecimento por estar novamente aqui com vocês e poder conversar um pouco aí sobre diferentes assuntos que você queira abordar e que a gente esteja em condições de falar. Rubens, muitas pessoas reclamam que adiantar o relógio em 1 hora muda o relógio biológico da pessoa por alguns dias até se habituar àquela mudança. Mas este horário de verão, ele realmente economiza energia? Bom, quanto ao aspecto biológico, eu vou responder o que eu ouço dos pilotos de aeronaves de voos internacionais que fazem voos no sentido longitudinal em relação à linha do Equador, e que dizem de que a cada hora de fuso horário você precisa de 3 dias para se adaptar. Como nós vamos adiantar o relógio em 1 hora, então nós teríamos 3 dias aí para fazer uma nova adaptação biológica, né? No que diz respeito à economia de energia, isso já é uma história toda montada pelo setor elétrico, pela ANEEL, pela Eletrobras, de que efetivamente o horário de verão ele propicia uma economia de energia. E nesses últimos anos, os valores médios de economia de energia foram da ordem de 4,5%. O que significa isso, traduzindo em miúdos? Significa, trazendo para Santa Catarina, no exemplo, que Florianópolis mais Joinville, juntas, equivaleria ao consumo dessas duas cidades durante 1 ano. Quer dizer, o que Floripa e Joinville consomem juntas durante 1 ano, essa economia de energia elétrica que o país tem. Tem um valor expressivo, significativo. Por que você obtém essa economia de energia? Porque ao deslocar, ao adiantar o relógio em 1 hora, você desloca, os hábitos permanecem os mesmos, mas a luminosidade você desloca em 1 hora. Por que eu digo os hábitos? Por quê? O comércio continua fechando às 6 horas, as indústrias paralisam às 6 horas, as atividades em geral param 5h30, 6 horas, o serviço público, porém você ainda tem luz natural e com isso você faz com que você não necessite ligar lâmpadas no horário mais cedo. Então você faz um deslocamento, digamos assim, da insolação, da claridade, você joga 1 hora mais para frente. E com isso, então, você tem efetivamente uma economia de energia. Isso não é novidade. O Brasil adotou há uns anos atrás, mas na Europa, na Ásia, na Austrália, isso aí já se pratica há mais de 50 anos. Eu, como você falou há pouco, eu vim da Europa agora, a Rússia, a Finlândia e a Suécia, onde eu estive, estavam com 1 hora adiantado em relação ao seu horário normal de Greenwich. A Austrália, na semana passada, adiantou seus relógios em 1 hora. Na costa leste, quem mora em Sydney e Melbourne, que normalmente estão 13 horas à frente do horário brasileiro, agora estão 14 horas. Eu tenho parentes que moram em Melbourne, nesse final de semana, agora conversando pela internet, né, até disse, vocês estão aí com 13 horas? Não, agora são 14 horas, tem 1 hora mais, porque já estão no horário de verão. Então não é novidade, o mundo pratica isso, porque efetivamente é comprovado de que o horário de verão, ele economiza energia elétrica. Tem pessoas que reclamam, mudança do hábito, tem que levantar de manhã, ainda está mais escuro, 8 horas, 8h30 ainda está claro, mas tem pessoa, por outro lado, quem trabalha, gosta de sair do trabalho às 6 horas da tarde e ter mais 2 horas de insolação para ir dar uma caminhada, ir num parque, fazer alguma atividade ainda com a luz do sol. No início do horário de verão no Brasil, anos passados, se falava, quando a capital da República era no Rio de Janeiro, que tinham inventado o horário de verão para que o funcionário público aproveitasse algumas horas de praia. Efetivamente, isso ocorre, porque se você, o sol se colocaria às 7h30 da noite, no horário normal, vai escurecer às 7h30 da noite e você empurra em 1 hora, isto é, você vai ter então claridade até às 8h30.
Se você sai do serviço às 6 horas, como eu disse já anteriormente, você tem 2 horas e meia ainda de claridade para ir à praia, dar uma caminhada. Eu moro em Curitiba, lá nós temos belos parques, belas áreas para fazer trekking, caminhadas. As pessoas têm então a possibilidade de sair do trabalho e ainda fazer a sua caminhada com a luz do sol e depois em casa tomar seu banho e relaxar para dormir. O Rubens, além de atividades e um grande conhecimento no setor elétrico, ele exerce atividades também junto ao consórcio Salto Pilão, a geradora de energia, usina Salto Pilão, situada na comunidade de Subida, ali no município de Apiúna. As visitas já estão abertas, Rubens, e como as pessoas podem fazer para visitar esse complexo? Nós ainda não estamos recebendo visitas porque a usina entrou em operação faz poucos meses, nós estamos ainda numa fase de ajustes. A operação da usina foi assumida por uma empresa chamada Opersul e nós estamos ainda no processo de fazer alguns ajustes. Então nós recebemos algumas visitas excepcionais, mas não temos ainda uma rotina de visita estabelecida. Quando abrir, as visitas deverão ser sempre às terças, quartas e quintas, a partir das 14 horas, sempre em grupos de no máximo 15 pessoas e não se permitindo, evidentemente, crianças menores de idade. Então são visitas organizadas em grupos pequenos, já que nós trabalhamos numa usina em que ela é subterrânea, temos túneis, temos área de segurança muito forte e não há como se receber grandes grupos. Um ônibus lá com 30, 40 pessoas, não temos essa possibilidade. Mas por enquanto as visitas não estão ainda totalmente abertas. Com todos aqueles túneis, foram 10 quilômetros de túneis, não é, Rubens? No período de execução da obra não houve nenhum acidente grave, né? Não tivemos nem grave, nem de média intensidade. Nós não tivemos acidente, a não ser coisa de o pessoal cortar o dedo, alguma coisa muito superficial. Como eu disse, a parte de segurança, não só durante a operação, mas durante a fase de construção, principalmente, foi levado muito a sério, porque você trabalha com perfuração de túnel, é um negócio que envolve muito risco, né? Muita detonação com dinamite, eram 2 detonações por dia, a cada 24 horas, várias frentes de trabalho, túneis grandes, com 8 metros de diâmetro, foram 10 quilômetros de túneis perfurados. Olha o problema agora no Chile, aí, com o resgate dos mineiros lá, né? Evidentemente num solo, numa outra condição, mais fragilizada, houve o túnel de acesso de caminhões que chegavam até o local, o fundo da mina, ele desbarrancou, trancou e os mineiros ficaram então lá isolados, digamos assim, sem possibilidade de sair, a não ser agora com essa técnica que foi usada, foi usada lá e que foi a mesma de Salto Pilão. Exato. O que furou aquele túnel, não é bem um túnel, é um orifício, uns 50 ou 60 centímetros de diâmetro, foi uma máquina chamada Raise Borer. Raise Borer, ou tatuzão, como alguns chamam, é o mesmo sistema que foi usado em Salto Pilão para perfurar o túnel inclinado de 45 graus. Quer dizer, é uma máquina, assim, você faz um eixo piloto, um furo piloto, depois vem rasgando a rocha no diâmetro que você quer. No caso ali do Chile, foi usada uma máquina que furou com cerca de 57 centímetros e a cápsula tem 53 centímetros, que tem a colocação aqueles canos de proteção de aço, etc. e tal. Mas o mesmo sistema. Então, quando se fala em túnel, é realmente algo que merece muito cuidado. E lá, pelo que a gente viu, a rocha não é granito, não é rocha de boa qualidade. Lá era uma mina de exploração de chumbo, um minério mais fragilizado, com rocha fraturado, o que requer muito cuidado. Nós já vamos continuar aqui no JMV Notícias, depois do intervalo, conversando com o Rubens. Ele vai contar um pouquinho sobre a viagem que realizou à Rússia.